Nós temos testemunhos individuais, mas nada como um testemunho da nossa casa também, amém? Quando nós inauguramos aqui, nós não tínhamos a bateria, isso lá em 2023, e um amigo meu me emprestou a bateria e deixou aqui. Ele falou, não, você pode usar o tempo que você precisar. E eu falei, glória a Deus, amém, e continuamos e usamos e tudo mais. E aí, justo na data do aniversário da igreja, ele falou assim, olha, eu vou precisar. Eu falei, amém, glória a Deus. E eu falei assim, você só me espera esses 2 dias? Ele falou, não, tranquilo, amém. E aí no dia seguinte, ele levou a bateria embora, né? Eu levei para ele e falei, glória a Deus, obrigado, porque você nos abençoou, porque assim você, né, nos ajudou em todo esse tempo. E aí eu comecei a fazer algumas cotações, conversando com algumas pessoas, e falei, né, como para a gente adquirir uma nova bateria. E eu falei isso numa quarta ou terça-feira. E na quinta-feira passada, quando nós chegamos aqui, uma pessoa chegou e falou assim, pastor, eu vim trazer uma bênção aqui. Primeiro ele falou assim, ó, eu vou ver se eu consigo algo emprestado. Falei, amém, glória a Deus, a gente está aí, vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas ele falou assim, ó, está aqui a bênção do Senhor para vocês na casa de Deus. E nós recebemos a nossa bateria. Aleluia! Deus assim derramou sobre as nossas vidas. Ainda não tive tempo de montar, de afinar, né, de dar os ajustes. Ainda faltam os pratos também para nós adquirirmos. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos proporcionar muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Amém? E Ele nos dá exatamente aquilo que nós desejamos. Sabe por quê? Porque eu não havia conversado com ninguém, né, a não ser uma outra pessoa, um outro amigo meu que também é baterista, a respeito de uma marca e um modelo específico de bateria. Não havia conversado com ninguém, além eu e ele. E Deus nos trouxe exatamente aquilo que nós estávamos conversando e falando. Pessoas diferentes, lugares diferentes, que não se conhecem, nunca se viram, mas Deus conhece todos nós. E Deus é o Deus da bênção, e Deus é o Deus que controla todas as nossas coisas, todas as nossas causas. Ele conhece o meu e o seu coração. E quando nós temos o nosso coração em Deus, queridos, Ele derrama muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Amém? Então Deus é Deus, creia naquele que pode fazer todas as coisas nas suas vidas, nas nossas vidas, amém? Gostaria de conhecer aqueles que nos visitam aqui pela primeira vez. Dê um sinal assim com a sua mão. Aleluia, aplauda o nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Obrigado, Edson, obrigado, Elaine. Deus abençoe vocês. Os nossos irmãos ali de Bertioga, da Rocha Bertioga, estão aqui hoje nos prestigiando, celebrando a Jesus, amém? Você continue com a sua mão levantada, que nós vamos entregar aí um papelzinho para você, para que nós possamos te conhecer, anotar o seu telefone, para que você vai ganhar um mimozinho aí também, acho que tem um bombom. Glória a Deus, Deus é fiel. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Os recadinhos rapidinhos. Terça-feira, nosso link, teremos um link abençoado em nome de Jesus. Quinta-feira, Quinta na Rocha, estamos aqui num grande mover do Senhor. Eu tenho certeza que vai ser algo muito, muito especial nessa próxima quinta-feira. Então vem com toda a expectativa em Deus. Próximo domingo, nós teremos aqui celebração, Santa Ceia do Senhor. Não fique de fora, venha, vamos sentar junto à mesa, vamos ali celebrar a Jesus. Dia das Mães também, um dia muito especial. Então nós estaremos aqui para celebrar a Jesus e celebrar também as nossas mães. Então próximo domingo, Santa Ceia do Senhor, e também uma celebração aí pelo Dia das Mães, amém? Abriram em Mateus 9. Versículo 1. Diz assim. Parou a música, adoração? Para não, filho. Glória a Deus. Versículo 1 diz assim, ó. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, repita, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Ou seja, disseram entre eles:
E Jesus não estava ouvindo, mas eles disseram entre eles: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. E se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aleluias, aleluias. Deus, Ele tem toda a autoridade. Amém? Você crê nisso? E o tema de hoje, ou o tema central que eu quero trazer é: o que Jesus vê em nós? O que Ele vê em nós quando Ele assim tem a atenção, o que Ele enxerga de nós? Nós vemos esta passagem que tinha ali alguns homens que desceram, aquele homem pelo telhado que era paralítico. Mas uma frase ou uma coisa muito importante que Jesus observou neles assim, vendo a fé que eles tinham. Vendo a fé que eles tinham. E o que Jesus, quando Ele olha para nós, Ele vê a fé em nós. Ele vê algo diferente em nós, porque algo despertou em Jesus. A atenção de Jesus foi despertada para aquela ação. Mas, às vezes, quando Deus olha para nós, o que Ele tem enxergado, às vezes? Ou nós vamos a Jesus apenas com as nossas dificuldades. Mas também, o que nós vemos, como nós vemos diante de Deus. Porque nós podemos ver com a nossa mente, com a nossa visão humana, ela é limitada. Mas a visão de Deus, ela é ilimitada. Aqueles homens não somente viam a Jesus, viam o que Ele podia fazer ou o que Ele estava fazendo, mas eles viram além, porque Jesus podia fazer além daquilo que eles enxergavam. Porque eles já enxergavam, ou eles tinham a fé que aquele moço, que aquele amigo seria curado. Por quê? Porque eles viam, eles tinham a visão. Ah, pastor, mas dizendo que eu não tenho visão? Às vezes não. Porque às vezes nós enxergamos de forma natural. Nós enxergamos só aqui, nessa esfera. E Deus quer que nós enxergamos além. Deus quer nos dar visão, para que nós enxerguemos as possibilidades, nós enxerguemos aquilo que o Senhor tem para nós. Mas se você olhar e nós vemos que o nosso olho, tudo bem que o meu precisa de uma correção, de algumas lentes, entre outros, mas tem gente, a grande maioria tem os seus olhos perfeitos. E não há nada mais perfeito do que a visão, do que os nossos olhos. Não existe telescópio, não existe microscópio, não existe nada mais perfeito, uma lente de uma câmera. Às vezes a gente pega lá nossos poderosos celulares e nós vamos ter uma câmera de 50x e tal, não sei o que. Nada é mais poderoso do que os nossos olhos. Por quê? Porque foi Deus que fez. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz não dá para copiar. Por mais que nós tentamos reproduzir num aparelho ou em algo aquilo que nós aparentemente podemos ver que é perfeito, mas tudo que Deus faz é perfeito. E o que Ele colocou em nós é perfeito. Então, uma coisa que nós vemos, uma coisa que nós nos preocupamos quando nós falamos sobre os olhos, é a maneira também como nós vemos as pessoas, ou como as pessoas nos veem. Nós vemos que hoje existe uma grande gama de looks, cosméticos, de coisas que acontecem, maquiagem, enfim, tudo para que nós fiquemos apresentáveis. Mas tudo isso é somente uma capa, tudo isso é somente uma estética, tudo é somente externo. Mas Jesus enxerga de fato o que está no nosso coração. Às vezes as pessoas nos veem tão perfeitos, às vezes nos veem tão, vamos dizer assim, alegres e contentes, mas só Jesus conhece o que está dentro do nosso coração. Só Jesus sabe o que está interno, porque Ele enxerga e Ele vê tudo aquilo que nós passamos. Então não adianta às vezes nós simplesmente colocarmos nos revestirmos de algo ou ficarmos bonito.
aparentemente as pessoas olham, nossa, como você está bonito. O Nafto hoje está bonito, muito bonito. Nós copiamos o look hoje. Mas talvez alguém, ou se fosse uma mulher, talvez se ofendesse. Não, mas você veio de verde também, mas a camiseta é igual. Mas é isso. Mas os homens não, a gente até tirou foto junto, né? Oh, glória a Deus, olha que bonito, cara, você tá legal pra caramba. E se todo mundo viesse, todos os outros homens viessem de verde também, estava tudo bem. Mas às vezes nós ficamos nos importando com coisinhas. E Deus quer que nós enxergamos além, porque não é a nossa roupa, não é a estética, não é aquilo que nós estamos aqui no nosso rosto, mas é aquilo que Deus enxerga sobre nós e aquilo que Ele fala sobre as nossas vidas. E às vezes nós queremos, nós enxergamos alguém e falamos desse alguém de uma forma que Jesus não fala, ou que Jesus não falaria. Oh glórias, aleluias. Glória a Deus. Estava quase chamando o tecladista de volta. Deus abençoe. O Jeff é benção. Ele deve estar cansado, né? Glória a Deus. Mas nós vemos que às vezes nós enxergamos as pessoas de uma forma, e nós assim rotulamos, e assim nós colocamos certos julgos que Deus não coloca. Às vezes nós enxergamos uma pessoa na rua e a gente fala, nossa, é um coitado. Ou às vezes nós enxergamos as pessoas e vemos, não vai dar nada, não vai acontecer nada. Quantos de nós já recebemos algum tipo de sentença ou de palavras que as pessoas olharam para nós e falaram assim, você não tem nada, você não tem nem onde cair morto. Mas sabe, aquilo que Deus fala para nós é que nós já somos mais do que vencedores, que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Amém? Que você é filho de Deus. Mas às vezes nós começamos a dar ouvidos àquilo que o inimigo está falando, e aquilo começa a se tornar uma realidade. E aí nós esquecemos de como Deus nos enxerga e de como Deus Ele quer nos revelar, ou quer se revelar a nós. Mas nós não podemos ficar abatidos. Tem uma canção do Davi Sasser que diz assim, olha para mim. Olha para mim, Jesus. E se nós hoje falássemos para Jesus, olha para mim, o que é que Jesus viria ou ia ver em nós? Ia ver as nossas frustrações, as nossas mazelas, ia ver as nossas impossibilidades ou a nossa incredulidade. O que Jesus viria ou vai ver quando Ele olhar para nós? Aqueles homens, eles chamaram a atenção de Jesus por algo que eles fizeram, por uma atitude. Pela fé eles não mediram esforços para estar diante daquele que poderia fazer o milagre, que poderia mudar a história daquele jovem, daquele moço. Mas às vezes nós nos limitamos porque nós começamos a enxergar somente com a nossa visão natural, e nós não enxergamos com os olhos de Jesus Cristo lá na frente. Porque quando nós passamos a enxergar com os olhos de Cristo, todas as coisas que eram impossíveis para nós, começam a se tornar possíveis para Deus. Quando nós começamos a enxergar com os olhos de Cristo, queridos, nada das coisas ao nosso redor, as impossibilidades, ou aquilo que possivelmente é uma tragédia, fica uma tragédia. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem restauração. Ele tem algo melhor. Ele já conhece o nosso começo, mas Ele já conhece também o nosso fim. E Ele fala que o nosso fim é de bênção, é de glória e de misericórdia. Mas nós temos que nos atentar a Deus. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor que estava nos aconselhando, eu e a minha esposa, porque a gente tinha alguns problemas de relacionamento. Nenhum casal passa por isso aqui, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Todos os casais são perfeitos. Mas com alguns meses ou poucos anos de casado, nós não nos dávamos bem. Na semana mesmo que a gente casou, a gente já queria separar, devolver. Mas a minha sogra disse para mim, não há devolução. Levou, o B.O. é seu, irmão. Eu falei, ô Jesus, vamos lá. E aí
nós sentamos diante de alguém para nos aconselhar, porque diante de todo o caos, nós estávamos só enxergando as coisas impossíveis, nós estávamos só enxergando aquilo que nos feria, nós estávamos só enxergando aquilo que nos machucava, nós estávamos só enxergando aquilo que não ia dar certo, só as dificuldades. Mas chegou alguém que tinha uma visão além, que falou assim para nós: quando você olhar para ele, quando você olhar para ela, enxergue um servo de Deus, enxergue Cristo na vida dela, e aí as coisas vão começar a mudar. E isso para nós foi um diferencial, porque nós passamos assim a enxergar um no outro Cristo, porque Ele nos fez, Ele mora em nós, Ele habita em nós. Então quando nós ficamos olhando só as dificuldades, ou nós falamos, né, quando tem aquela árvore bonita, quando tem aquela árvore de Natal, aquele enfeite muito bonito, e nós às vezes deixamos de contemplar aquilo que é belo e começamos a olhar somente as luzinhas apagadas. Mas também tem uma luzinha ali, mas sabe o que é? Aquela luzinha não está funcionando. Meu irmão, olha para o todo, olha por tudo aquilo que Cristo fez por nós, olha por tudo aquilo que Ele derramou sobre as nossas vidas, olha para isso, e nós vamos ficar olhando para coisinhas, a gente vai ficar olhando para picuinhas, quando Deus fala para nós olharmos além, vermos as dificuldades, mas nós enxergarmos que Cristo pode resolver todas as nossas dificuldades e todas as nossas dores. Todo o nosso coração às vezes pode ficar ferido, sim, mas Deus é aquele que cura as nossas feridas, que cura o nosso coração e que traz restauração. Aleluias. E às vezes nós podemos nos sentir sozinhos. Sabe quando Zaqueu subiu naquela figueira? Porque ele queria ser visto, ele queria ser enxergado. E aí passou alguém e falou assim para ele: desce. Opa, alguém me viu. Jesus te viu. Jesus viu e falou assim: vem. Sabe que a melhor coisa é nós procurarmos sermos vistos por Deus do que nós sermos vistos por homens. Porque às vezes nós ficamos batalhando, e nós só ficamos procurando a aprovação de homens, quando nós na verdade temos que procurar a aprovação de Deus. Sabe por quê? Porque no último dia, quem vai nos salvar é Cristo, não sou eu, não é o irmão, não é o fulano, não é Cristo. Sabe por que Ele vai chegar para lá e falar assim: ó, eu te conheço, vem, entra para o meu reino. Mas se nós só ficarmos procurando as coisas terrenas ou a aprovação do homem, Ele vai chegar assim: ó, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque você não teve relacionamento comigo. Você não teve relacionamento comigo. E o que Jesus quer é que nós tenhamos relacionamento com Ele, que nós tenhamos a vida nele. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais Ele vai se revelando a nós, e mais nós vamos nos afastando do pecado, mais nós vamos nos afastando das coisas que nos afastam dEle. Assim como nós louvamos: faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Quando nós assim nos achegamos a Deus, quando assim nós nos achegamos a Deus, nós precisamos ser vistos por Deus, vistos por aquele que tem o poder de transformar a nossa história. E uma primeira coisa que Deus viu, sem sombra de dúvida, foi a fé daqueles homens, que eles ali colocaram o seu esforço, e aquela fé fez com que aquele homem fosse curado. Aquela fé fez com que aquele homem fosse tirado. Não foi o estado da esteira, ou ele é um coitadinho, ou ele é um paralítico, ou ele está doente. Não, foi a fé que ele tinha. Talvez nem o que estava deitado ali tinha fé para ser curado, mas ele topou. Talvez os amigos falem assim: cara, vamos fazer uma loucura? Vamos. Cara, tem um cara que está curando aí, que está acontecendo. Vamos lá então, vamos lá. O que aconteceu? Tem muita gente na casa e tal, o que a gente vai fazer agora? Cara, vamos lá, vamos aqui. Beleza, vamos entrar por cima. Vamos lá abrir o telhado, vamos descer fazendo. Eu acredito que se eu e o Alex estivessem lá, a gente ia fazer isso. A gente é meio doido, né, Alex? Não tem possibilidade? Não, tem sim, dá para fazer. E eles foram lá, e eles foram descendo, porque eles acreditavam que se aquele homem estivesse diante de Jesus, ele seria curado. Ele seria curado.
Jesus, ele procura uma fé. Ele procura a fé, sabe por quê? Porque onde há fé há esperança. Onde há fé há um milagre pode acontecer. Onde há fé há salvação, há restauração. Onde há fé há uma família sendo refeita, um casamento sendo reconstruído, um sonho sendo realizado, um problema sendo resolvido e uma enfermidade sendo sarada. Quando Jesus olha para nós, a primeira coisa que ele vai enxergar é a fé. Ele precisa, e nós precisamos exercer essa fé, acreditar, porque ele diz assim, ó, aquele que crer, ou seja, aquele que tem fé e for batizado vai ser salvo. Mas quem não crer, ou seja, que não tem fé, que não acredita no Filho de Deus, ele vai ser condenado. Esse é o requisito para nós irmos morar no céu: crer naquele que pode nos salvar. Mas às vezes você fala, não, mas minha fé é tão pouquinha, tão assim, tão lá, tão distante, às vezes nem eu acredito mesmo. Mas a palavra diz que a sua fé pode ser como um grão de mostarda. E se você crer, você vai pegar esse monte daqui e vai pôr ali, e vai acontecer. Mas nós temos que crer no Deus Todo-Poderoso. E às vezes a gente se limita em tantas coisas, nós mesmos, que nós às vezes não acreditamos em nós, e Deus acredita em nós muito mais do que nós imaginamos. Deus acredita em mim, Deus acredita em você, Deus acredita em nós. Então não se sinta prostrado, não se sinta triste, não se sinta às vezes sozinho. Sabe por quê? Porque Deus está contigo, Deus está conosco. Ele morreu por nós. Ele teve um amor tão grande por este mundo que ele entregou o Filho dele. Ele falou assim, ó, vai lá, morre por eles, se sacrifica, porque os seus pecados serão perdoados, as suas falhas serão perdoadas. Às vezes a gente pode sentir que a gente não vale nada, ou não tem nada, ou não quer nada, mas Deus acredita em nós. Deus acredita em nós. A fé, ela vai trazer a visão, ela vai trazer essa realidade do céu para a terra. Quando nós assim cremos e nós enxergamos aquele que pode realizar todas as coisas. Amém? Assim como Jesus olhou para aqueles homens em Cafarnaum e viu a fé que ele tinha, hoje Jesus, ele quer ver a sua fé. Então olhe para Jesus, busca ele. Sabe por quê? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. E Jesus, ele já revelou que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então ouça, mergulhe na palavra de Deus, conheça a Bíblia, estude, medite nela, medite na palavra de Deus. Porque quando chegar o dia mau, esta é a palavra que vai nos manter de pé. Esta é a palavra que vai nos direcionar. Sabe por quê? Porque nós não seremos enganados com visões ou com divisões. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai te guiar em todas as coisas. Por quê? Porque essa visão é a que vem dos céus, é a visão de Deus, é a palavra, é a boca de Deus em nós, é a boca de Deus aqui na terra. Então quando nós tivermos dúvida, busque a palavra. Essa semana eu estava sentindo meio oprimido, triste, e fazendo alguns questionamentos a Deus, falando, Senhor, vamos lá, Jesus, eu preciso de uma palavra, eu preciso de algo. E aí mesmo às vezes a gente ali, abrindo e tal, e você sabe assim, aquele momento que você se sente fraco, que você se sente abatido, que você fala, Senhor, olha para mim, Jesus, estou precisando de uma palavra, estou precisando de uma direção, estou precisando ser despertado. Eu não sei, talvez eu tenha ouvido tantas vozes, ou tenha ouvido tantas coisas, que talvez eu tenha desviado o meu olhar de Ti. E aí veio uma palavra, uma ministração sobre a minha vida.
E ali eu fui renovado, que eu não assisti uma, mas foi 2, 3, 4 vezes. E compartilhei também com a minha esposa e falei, olha, e Deus está nos renovando, porque a palavra dele vem e nos renova, e coloca de novo em nós a visão, começa a tirar de nós todas as escamas, tudo aquilo que vem impedindo de nós enxergarmos o propósito e a palavra de Deus, aleluias. E aquela palavra veio e começou a alegrar, e fortalecer o coração, e me encher novamente de esperança, e falar, tem jeito, porque aquele que me chamou e me deu uma palavra, ele está comigo em nome de Jesus, aleluias, aleluias. E eu não vou recuar diante daquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas, aleluias. Porque às vezes vem o inimigo e quer nos colocar para baixo, quer nos, assim, vá, não, fica aí prostradinho. Sabe que às vezes é mais fácil deixar alguém ali prostrado, cansado, do que às vezes, né, aconteceu um acidente, meu Deus, a pessoa, não, um desânimozinho aqui, um negocinho ali, e você vai se abatendo, e você fala, já não tem ânimo para nada, nem para retroceder de vez, e nem para avançar de vez. Sabe que Jesus fala quando aquele morno, é esse morno, que não vai nem para lá e nem para cá, não sabe o que é, tá bom aqui, eu não vou me chegar mais a Deus, porque, sei lá, eu acho que ele nem acredita em mim, ou alguma coisa precisa morrer dentro de mim para que eu chegue lá. Mas sabe, eu não vou para lá também, porque eu sei que se eu for para lá o negócio vai ficar feio, então aqui tá bom. E Deus fala que nós sempre queremos ter mais dele. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais ele vai se achegando a nós. Quanto mais nós nos derramamos diante dele, mais ele vai derramando e se revelando a nós, aleluias. Aqueles homens desceram, aquele paralítico, e eles ali tinham uma expectativa daquele homem ser curado. Mas Jesus é aquele que às vezes frustra as nossas expectativas, mas ele traz algo maior sobre nós. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos preocupando com uma necessidade, mas Jesus sabe qual é a nossa real necessidade. Como isso, pastor? Se nós estivéssemos naquele dia, naquele lugar, naquela hora, nós também faríamos isso. Eu vou levar lá porque ele vai ser curado, eu vou levar lá porque ele vai assim, porque nós enxergamos às vezes só com o nosso natural, mas mesmo assim a fé daqueles homens de levar aquele moço lá tinha Jesus, mas Jesus vem e surpreende com algo muito maior sobre a vida deles. E como isso? Porque às vezes nós vamos por Jesus por uma necessidade, mas lá no versículo 2 ele diz assim, filho, tenha bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Tem de bom ânimo, os seus pecados sejam perdoados. Mas aí você pode se perguntar, nossa, mas aquele homem não poderia ser perdoado em qualquer outro momento? E ele foi até Cafarnaum. Talvez os caras andaram alguns quilômetros, eu não sei, mas e se esforçaram tanto só para descer ali e falar assim, seu pecado está perdoado. Mas eles não entendiam aquilo que Jesus queria derramar sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque às vezes nós viemos até Jesus com a nossa necessidade humana, com as nossas deformidades humanas, com as nossas mazelas humanas. Mas Deus quer curar a nossa alma. Ele quer curar a nossa alma. Ele quer nos restaurar. Ele quer nos pôr de pé. Ele quer nos restaurar em nome de Jesus. Não é a nossa necessidade humana, mas é a necessidade da nossa alma. Porque a nossa alma vai retornar para Ele, o nosso espírito. Essa carne aqui vai ficar, vai apodrecer, apodrece, vira pó. Mas o que importa aqui, o Espírito que habita em nós, o Espírito de Deus que habita em nós. Nós procuramos às vezes a igreja ou algum lugar, porque nós temos vários motivos. E quase sempre são por alguma necessidade. Está errado? Não. Mas às vezes o que Deus quer fazer é muito maior daquilo que nós pensamos. Às vezes nós viemos a Deus, Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas Deus quer se aproximar de você. Uma pastora nossa dizia assim para nós: não busque as mãos de Deus, busque o coração de Deus.
às vezes o mundo hoje e tantas coisas que têm acontecido, as pessoas veem só pelas mãos de Jesus, o que Jesus pode me dar, o que Jesus pode me dar. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Sabe que o Evangelho, ele tem tudo isso, mas ele é muito mais do que isso. O Evangelho não é somente as trocas. Às vezes a gente acha que o Evangelho é troca. Eu vou para Jesus, agora minha vida vai ser assim, agora vai tal. Mas Jesus quer profundidade. Quando nós nos achegamos a Ele, aí Ele fala assim, que todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Sabe por quê? Porque nós estamos em direção a Deus, nós estamos em direção a Jesus, aquele que é o dono da bênção. Quando nós estamos em direção a Ele, as bênçãos vêm atrás de nós e vão nos alcançando. Aleluias! Então não é nós buscarmos porque essas coisas estão para trás, porque elas vão nos alcançar, elas estão para trás. Quando nós estamos olhando para frente, nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Senhor, eu tenho fé em Ti. Senhor, eu sei que o Senhor é bom. Senhor, que o Senhor, eu sei que é maravilhoso. Eu sei que o Senhor tem autoridade. Eu sei que isso e aquilo. E sabe, quando nós vamos lá chegando, aí as bênçãos vão colando em nós. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando para o dono da bênção. E eu creio, não sei, talvez quando nós estamos nesse foco de busca de Deus, do Espírito Santo, sabe, os anjos vão lá, vamos quebrar todas as coisas para que as bênçãos alcancem mais rápido. Vamos acelerar algumas coisas e vamos lá e tal. Mas quando nós viramos o nosso olhar somente para as bênçãos, nós começamos a dar as costas para Jesus. E aí nós começamos a perder a visão e começamos só a ter vista. Porque a vista só enxerga aquilo que está aqui, mas a visão enxerga o que está lá. Quando nós enxergamos somente aquilo que é na terra, nós vamos viver somente aquilo que tem. E talvez o nosso limite vai ser esse. A minha visão hoje, com o meu óculos super, chega até o portão ali de uma casa. Mas Deus enxerga um bairro, Deus enxerga uma cidade, Deus enxerga toda uma região, Deus enxerga vidas entrando nesse lugar, Deus enxerga a salvação. Por isso que Ele fala assim, perdoados estão os seus pecados. Porque nós não viemos atrás de bênçãos. Vamos cantar o louvor. Nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti. Vamos lá, Davi. Nós só queremos a Ti, nada mais do que além de Ti. Jesus soube que o melhor de todo mundo, que a maior necessidade daquele paralítico não era ser curado da sua paralisia, mas era ter a sua alma salva. E isto é que Jesus vê quando Ele olha para nós. A nossa real necessidade não é de uma cura, mas é sim de salvação. Mas é assim de esperança. Jesus, Ele veio para salvar as pessoas, todos nós, os nossos pecados. Essa é a maior necessidade de todo homem. Quando Jesus, Ele olha para nós, Ele enxerga aquilo que você realmente precisa, e não aquilo que você acha que você precisa. Porque Ele quer salvar. Mas para ser feliz nós precisamos de tantas coisas. Para ser feliz nós só precisamos de Jesus. Para ser feliz nós só precisamos de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Mas Ele sabe que nós temos que ter fé. E quando a nossa prioridade está nele, querido, todas as coisas vêm e nos alcançam. Todas as bênçãos vêm e nos alcançam. Tem uma história de alguns missionários que de 50 ou 60 anos mais ou menos, lá na África do Sul, que eles pregavam, milagres, e muitos pregavam o Evangelho e os milagres estavam acontecendo. Mas aí as pessoas vinham na reunião e a primeira coisa que eles falavam era assim: acerte a sua vida com Deus, acerte a sua vida com Deus. Mas como assim? Acerte a sua vida com Deus? Acerte a sua vida com Deus. Não iremos orar para a cura do seu corpo, mas nós queremos que vocês resolvam o problema da sua alma. E aí você fala: nossa, na África, onde as pessoas têm tantas necessidades, tantas coisas, mas Deus queria salvar primeiramente a alma. E aí esses missionários continuavam fazendo. E aí uma certa feita, um grupo estava lá e fazendo
orando por uma pessoa, e essa pessoa não era curada, e eles ali orando, e chegou esses missionários e falou: mas o que está acontecendo? A gente está orando, e o grupo respondeu: a gente está orando, e ele não é curado. Aí eles entenderam que o que eles estavam vendo eram só vista, e que eles precisavam ter era a visão daquela vida salva. Aí ele chegou assim e falou assim: mas você... E o homem não falava porque ele estava num estado já meio crítico. E aí ele falou assim: se ele piscar uma vez, nós vamos falar para ele, pregar Jesus na vida dele. Se ele aceitar esse Jesus, ele vai piscar uma vez. Se ele não quiser, ele vai piscar duas. E assim eles declararam sobre a vida dele. E quando ele assim recebeu Jesus, ele piscou uma vez, e imediatamente ele foi curado. Sabe por quê? Porque a alma estava ferida. A alma estava ferida. E às vezes a nossa alma está ferida, o nosso coração está ferido. E às vezes a gente quer algo externo, quer que aconteça isso. Senhor, vem a tua justiça e derrama e corta e queima. E Deus fala assim: olha para dentro de você, eu quero curar a sua alma, o seu coração. Quero curar as suas feridas. Quero ter uma intimidade contigo. A alma, ela é eterna, e aonde ela vai passar é necessidade, mas nós temos que e vai depender de onde nós vamos passar, se é com Deus ou se não é com Deus. Mas primeiramente nós precisamos receber o perdão de Deus, porque às vezes nós podemos ter todas as bênçãos do mundo, mas não termos a bênção principal, que é de Deus sobre as nossas vidas. A maior necessidade do ser humano é receber esse perdão que Deus já derramou sobre nossas vidas através da morte de Jesus Cristo, e é dado a todos nós. Mas nós precisamos receber isso. Se hoje você não se sente perdoado, se hoje você não se sente, às vezes você fala assim: nossa, mas o que eu fiz não tem perdão. O que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se hoje você sente assim: aquilo que eu fiz, tudo que eu fiz até hoje, meu Deus, eu tenho até vergonha. Jesus está dizendo que os seus pecados estão perdoados, que Ele lança no mar do esquecimento todas as coisas. Mas nós precisamos primeiramente reconhecer, ter a fé neste homem que pode resolver todos os nossos problemas. Jesus olhou para aquele paralítico e viu nele o arrependimento dos pecados. Por isso ele disse: tem de bom ânimo, os seus pecados são perdoados. Então agora está tudo bem entre você e Deus. Então o que precisa estar bem é entre nós e Deus. Essa aliança restaurada entre nós e Deus. Porque se nós buscarmos somente as mãos e você ganhou um presente, você vai estar sempre insatisfeito. Sabe por quê? Porque daqui um pouco você vai enjoar desse e vai querer outro. Você vai enjoar daquele e vai querer um novo, um melhor. Mas nunca vai estar, a alma nunca estará satisfeita. O mundo corre assim. O mundo corre mediante as necessidades. Cada dia surge algo novo, surge algo diferente, surge algo mirabolante. Eu trabalho com tecnologia e eu sei que a cada dia se eu não me aperfeiçoar, eu vou ficando desatualizado. Todos os dias surge algo novo, algo diferente, mas que era aquilo já não é mais. E aí você fala: meu Deus, o que é? Aí quando a gente está pensando no iPhone 15, 16, os caras já estão lá no 20. Você sabe que hoje o avião de caça mais poderoso do mundo, que chama F-22, que é da Força Aérea dos Estados Unidos, ele foi inventado em 1990, nos anos 90. Lá atrás, os caras já estavam nos dias de hoje. E não surgiu nada até hoje igual a este avião. Não surgiu nada. Os caras tinham visão. Esse caça nunca entrou em guerra, nunca teve uma batalha. Mas só a questão dele ser o que ele é, o que ele representa, as tecnologias, todas as coisas, todos os outros países têm medo de enfrentar. Fala assim: opa, se eu enfrentar ali vai ser difícil. E todo mundo tenta copiar. Quando nós temos a visão
às vezes as pessoas vão olhar para nós e vão querer copiar, mas nós temos que ter a visão de Cristo em nós, porque se nós assim representamos esse Cristo aqui na terra, as pessoas vão desejar esse Cristo que nós temos, e todas as coisas vão começar a entrar no lugar. E Jesus hoje está te falando qual é o pecado que você precisa abandonar, confessar e abandonar. Quando Jesus olha para você, qual a necessidade que Ele vê? Está tudo bem entre você e Deus? Está tudo bem entre nós e Deus? Tem coisa para ser corrigida? Tem coisa para ser acertada? Tem coisa que hoje você fala assim, ó, eu preciso, mas hoje Deus quer uma atitude. Assim como aqueles homens tiveram a atitude de descer aquele homem diante de Jesus, tenha a atitude de estar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ser restaurado, eu preciso ser curado, eu preciso ser perdoado em nome de Jesus. Não demore, porque é um momento que nós às vezes esperamos. Ah, mas amanhã, sabe o que é? Eu vou lá e acerto e acontece. Mas amanhã eu vou. Às vezes de repente acontece algo na sua vida e fala assim: não deu tempo. Infelizmente nós estamos vendo cenas terríveis que têm acontecido lá no Rio Grande do Sul. Mas nós sabemos quantas daquelas pessoas perderam a sua vida sem conhecer a Cristo. Quantas pessoas talvez até conheciam a Cristo, e aí elas ficaram falando, mas, e se afastaram, e falou, mas amanhã eu vou buscar a Cristo, amanhã eu vou na igreja, amanhã eu vou pedir perdão, amanhã eu vou abraçar meu pai, amanhã eu vou abraçar minha mãe, amanhã eu vou perdoar o fulano ou ciclano, amanhã eu vou perdoar a minha esposa ou meu esposo, amanhã eu vou abraçar o meu filho. Não deu tempo. Não deu tempo. O tempo que se chama hoje, Deus está chamando o hoje. Talvez a gente queria uma pregação aqui de fogo, e você vai acontecer e vai tal, mas Deus está falando, está tudo bem entre você e Deus. Está tudo bem entre você e Deus. Porque quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós começamos a enxergar as coisas aqui da terra, e as coisas aqui da terra não são boas. E nós vemos que tem acontecido e aconteceu essa grande calamidade num lugar, e em uma outra cidade, uma grande festa da carne, onde talvez muitos cristãos estavam lá, celebrando o diabo. E a gente às vezes acha normal, quando era para a igreja se manifestar da mesma forma e falar assim: aqui não, aqui neste lugar habita o Espírito Santo de Deus, habita Deus, habita aquele que pode restaurar a vida. Mas olha o contraste, uns chorando por perder parentes, coisas, enfim, e outros celebrando coisas que vão te levar a perecer. O que precisa ser corrigido? O que precisa ser corrigido? Quando Deus olha para a gente também, Ele pode ver o que são as nossas dúvidas. Sabe por quê? Porque aqueles fariseus também duvidaram que Deus podia perdoar os pecados daquele homem. Eles até acreditavam que Jesus podia fazer o milagre, porque eles já tinham visto e ouvido, mas perdoar pecados eles não achavam. E às vezes a gente está assim diante de Deus: ah, Senhor, eu creio que o Senhor pode me fazer tal coisa, mas o meu pecado, a minha dor, a minha ferida, o meu sentimento, aquilo que eu acho, ou aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu deixei de fazer, o Senhor não pode fazer. E será que Deus hoje está enxergando essa dúvida no seu coração? Será que hoje Deus está falando para você: olha, tem jeito para você, tem jeito para o seu ministério, tem jeito para a sua casa, tem jeito para a sua família, mas ainda nós estamos no campo da dúvida, e Deus está te chamando para um lugar, para o ambiente, que Ele fala assim: ó, os seus pecados estão perdoados, e eu tenho restauração para você, aleluia! E Deus hoje quer te trazer para esse ambiente, para esse lugar, na presença dEle, na presença dEle, porque diante dEle todas as impossibilidades se tornam possibilidades.
Ele perdoa, Ele restaura a nossa vida, a nossa alma, e também restaura a nossa vida física. Porque talvez a nossa dor da nossa alma tenha transferido para nosso físico aquilo que nós estamos sentindo. Talvez esteja transmitindo aquilo que está explodindo, sabe? Quando tem algo dentro de você que você já não aguenta mais. Quando tem algo dentro de nós que a gente não aguenta mais, a gente começa de repente a gritar. E por isso a gente vê tantas pessoas desesperadas, que saem atrás de médicos e de psicólogos, ou às vezes se enfiam nas drogas, nas bebidas e em tantas coisas. Sabe por quê? Porque às vezes é o desespero da alma. E Deus quer hoje curar a nossa alma, curar o nosso coração. Não é errado nós duvidarmos, mas se nós queremos um milagre na nossa vida, se nós queremos salvação para a nossa alma, nós temos que ir além da dúvida e acreditar em Jesus, que é verdadeiro e fiel. Aleluias! Quando Jesus olha para nós, Ele vê a nossa vitória. Quando Jesus olha para nós, Ele enxerga que nós somos aquilo que nós podemos nos tornar. Não aquilo que nós somos hoje, mas aquilo que nós podemos nos tornar amanhã. Mas nosso ser, o nosso humano, o nosso natural enxerga só o que é hoje. A palavra do Senhor nos fala assim que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, em nome de Jesus. Lá em Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer. Olha só os planos de Deus para as nossas vidas. Quando você acha assim, não tem um plano para a minha vida, tem um plano para a sua vida, em nome de Jesus. Tem um plano para você, e esta é a palavra que diz assim, em Jeremias 29:11, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos, planos de trazer uma esperança e um futuro, em nome de Jesus. Aleluias! Deus tem planos para nós. Deus tem, se é para Jesus, você pode aplaudir. Aleluias! Aleluias! Quando Jesus olha para nós, Ele vê algo que nós podemos ser, e como a palavra dele diz que Ele tem planos de fazer prosperar e não de causar dano. Porque a palavra diz que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Quando nós buscamos a bênção de Deus para nós, e aí de dar-lhes uma esperança e um futuro. Quando Deus olha para nós, Ele sabe o filho que você pode ser, o pai que você pode ser, o marido que você pode ser, a esposa que você pode ser, o líder que você pode ser. Ele vê a bênção que você pode ser, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, no meio da sua família. Quando Deus te olha, Ele vê além, e é por isso que nós precisamos nos achegar a Ele, para que assim Ele se revele a nós, e Ele revele a nós aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós não enxergamos algo e nós duvidamos, porque nós não nos chegamos a Jesus. Nós preferimos nos achegar a tantas coisas, nos desviar de tantos caminhos, mas nós esquecemos daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluias! A sua fé sozinha, ela não vai fazer nada, mas a sua fé colocada no Senhor vai realizar o milagre. Não há nada que ela não possa conseguir. Quando Jesus olha para você, Ele não vê apenas a sua necessidade, a sua dor, o seu sofrimento. Quando Ele olha para você, Ele vê um vencedor, uma vencedora. Ele vê alguém que vai um dia estar lá no céu exaltando o nome dEle. Aleluia, em nome de Jesus. Quero que você feche os teus olhos, curva a sua cabeça.